Estratégias de gestão de pessoas e sua contribuição para a vantagem competitiva. Análise de empresas catarinenses. O objetivo geral desse artigo, desse estudo, foi identificar como a gestão de pessoas afeta o desempenho das empresas e, para isso, se propõe a discutir como as empresas tratam a gestão de pessoas no seu cotidiano, conhecer quais as ferramentas de gestão de pessoas que estas empresas estão utilizando e, por fim, analisar os impactos produzidos por isto. Dentre os principais autores que conceberam, né, para esta fundamentação, então destaca-se Chiavenato, o Carboni e, por fim, o Maio. A metodologia utilizada foi de pesquisa quantitativa, explicativa, em caráter ex post facto. Os dados foram coletados por meio de entrevista, com perguntas abertas e fechadas, com gestores de recursos humanos de 40 empresas de porte ME e EPP. Essas empresas todas participaram do projeto Ali Produtividade entre os anos 2022 e 2023, projeto este, encabeçado pelo Sebrae. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Os resultados apresentados por essa pesquisa mostram que 75%, né, das empresas entrevistadas possuem ações focadas em gestão de pessoas, das quais 82,5% possuem metas estabelecidas, e essas metas são compartilhadas e são conhecidas pela equipe de trabalho, sendo que 70% dessas metas são de cunho comercial, por meio de comissão de vendas ou alguma coisa nesse sentido, e metas de produção. Haja visto que 88% possuem algum benefício ou algum bônus, né, pelo atingimento destas metas. Quanto aos benefícios oferecidos pela empresa, a gente foi observado nessa pesquisa que a grande maioria é de cunho financeiro, né? Então destaca-se aqui as comissões, principalmente para metas relacionadas a desempenho comercial, desempenho de vendas, vale alimentação como meta para assiduidade, principalmente em empresas que trabalham com produção. Isto é, os benefícios de modo geral continuam, prevalecem, sendo, né, de cunho financeiro. Quanto às ferramentas utilizadas para a gestão de pessoas, então, foi observado entre estas o feedback e também as reuniões periódicas, né, como principais ferramentas e estratégias de gestão de pessoas. Agora, vale destacar que a pesquisa mostrou que entre as empresas, né, que praticam pelo menos 2 ou mais ferramentas de gestão, elas possuem um índice 45% menor de rotatividade. Isto é, quanto mais estratégias de gestão de pessoas essas empresas utilizam, menor é o seu índice de rotatividade. Outros resultados também percebidos por esta pesquisa, nós temos que apenas 29% dos entrevistados fazem treinamentos regulares de qualificação com seus colaboradores. E o principal motivo para isso acontecer é porque 60% destas empresas acreditam que quando eu qualifico o meu colaborador, eu acabo tendo por resultado um aumento da rotatividade, isto é, se eu qualificar o meu colaborador, ele sai da empresa, vai montar o próprio negócio, vai trabalhar em outra empresa, né. Agora, é interessante destacar que 75% dos respondentes atribuem o sucesso e ou fracasso da organização ao desempenho das equipes. Então, os gestores têm medo de qualificar e perder os seus colaboradores, mas entendem que as pessoas são fundamentais para a produção, para a geração de vantagem competitiva. Outros resultados percebidos também estão ligados à dificuldade que essas empresas têm de realizar ações, realizar estratégias de gestão de pessoas. E destaca-se aqui
45% dos respondentes, a falta de conhecimento técnico, e para 30% a falta de profissional para fazer isso dentro da empresa. Então, é interessante observar que boa parte das empresas tem dificuldade de fazer, porque não sabem o que fazer e não sabem como fazer gestão de pessoas. Estas empresas, como dito, participaram do projeto Alho Produtividade do Sebrae, que tem por objetivo orientar, instruir, auxiliar, né, estas empresas a melhorarem produtividade, e naturalmente que dentro dessas orientações entra essa questão também relacionada a pessoas, né? E 77,5% das empresas utilizaram as orientações destes profissionais para implantar alguma ferramenta de gestão ou implantar algumas ferramentas de gestão. Dentre essas ferramentas mais aplicadas estão o feedback habitual, aquele feedback regular aos colaboradores, né? A avaliação de desempenho como estratégia para fazer gestão de pessoas, e as reuniões periódicas, as reuniões de alinhamento, as reuniões, né, de orientação com a equipe. Sobre os resultados percebidos, nós temos então, eh, a melhora da comunicação. Então, mais de 90% das empresas perceberam melhora no processo de comunicação dentro da empresa, melhora no relacionamento interpessoal a partir da implantação de ferramentas de gestão de pessoas, né, e uma melhora no engajamento. Parece óbvio, né, mas a partir do momento que trabalharam estratégias de feedback, de reuniões periódicas, de alinhamento, né, houve então essa melhora da comunicação, melhora no relacionamento entre as pessoas, melhora no engajamento, né. Foi percebido também melhora na satisfação em muitas das empresas, e algumas delas conseguiram perceber melhora nos resultados financeiros a partir da implantação de estratégias de gestão de pessoas. Sob percepção geral, nós podemos dizer, né, que as empresas elas compreendem a importância das pessoas para a construção dos resultados, mas elas têm dificuldade de fazer isso. Como lidar com isso? E os resultados, né, de pequenas estratégias de gestão de pessoas, elas causam resultados bastante perceptíveis. Então, às vezes, o simples ato de fazer uma reunião de alinhamento periodicamente, o simples ato de fazer um feedback regularmente, ou fazer uma avaliação de desempenho, produz resultados bastante significativos para estas empresas. Outro ponto interessante de se destacar é que, embora as empresas tenham eh, o entendimento de que precisam de profissionais qualificados, elas temem a perda desses profissionais após a realização do processo de qualificação. Isto é, eu sei que eu preciso de profissionais qualificados, mas eu tenho medo de qualificar e perder esses profissionais. Recomenda-se então, né, a qualificação, se mostra muito necessário o processo de qualificação dessas empresas e desses gestores, para que eles compreendam cada vez mais a relevância do ativo humano para o desempenho da organização, né. E o estudo também mostra, que existe uma grande demanda de serviços de consultoria, mentorias, e ferramentas para a qualificação das empresas e dos gestores nestas micro e pequenas empresas, né, e evidencia a urgência disto, né. Aqui mais algumas referências, então, relacionadas à elaboração deste artigo, e é basicamente isto. Muito obrigado.